A palavra de hoje, o tema é um lugar permanente. A vontade de Deus é que você esteja numa posição sólida, estável. Chega de instabilidade na sua vida. Eu sei que na vida, irmãos, nós sofremos com idas e vindas. Às vezes você está indo bem no seu trabalho, na sua vida financeira, de repente acontece algo e você retrocede, quebra, se enche de dívida. Outras vezes você está indo bem no seu relacionamento conjugal, no seu ambiente familiar, mas de repente acontece uma contenda, um problema e você retrocede. Então, você vai dando 2 passos para frente, de repente 3 passos para trás, e vai nessa, uma hora sobe, uma hora desce, nessa oscilação. Mas a vontade de Deus é conduzir cada um de nós a um patamar de solidez, de permanência. E olha, quando eu digo patamar de solidez e de permanência, não estou dizendo que você não vai ter problema, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, nesse patamar que você vai estar, apesar dos problemas acontecerem ao seu derredor, dentro de você, você está estável. Você não se instabiliza. Pode estar um vendaval, pode estar trovejando, pode estar os ventos, mais rompantes na sua vida, mas dentro de você, você se mantém sólido, estável, seguro, confiante. Eu sou filho amado de Deus. Eu tenho um pai que zela e cuida de mim. E a seu tempo, Ele vai erguer as suas mãos e vai manifestar poder na minha vida. Quantos dizem amém? Esse é o lugar que Deus quer te conduzir. Pastor, mas como é que eu chego nesse lugar? Como é que eu chego nesse patamar? Qual é o caminho a ser trilhado? É permanecer. Permanecer. E é sobre isso que nós vamos falar. Como permanecer para sermos conduzidos a uma posição de solidez, de permanência, segurança. Lá em 1 Pedro 5, versículo 10, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Ora, o Deus de toda graça, fala assim comigo, o meu Pai é o Deus de toda graça. Portanto, há para a minha vida superabundante graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, Cristo, o que Ele vai fazer conosco? Vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vai tornar você forte, vai colocar você numa posição onde tem fundamentos, uma rigidez, uma solidez na sua vida. Apesar dos problemas continuarem vindo, porque, o próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas aflições, irmãos, são pressões, tribulações, são circunstâncias adversas, mas todas elas são exteriores. Mas o que o Senhor Jesus disse? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aonde é que eu tenho bom ânimo? Dentro. Eu posso estar vivendo aflição, tribulação, o negócio pode estar ruim para o meu lado, do lado de fora, mas dentro de mim eu tenho um ânimo bom, eu tenho um ânimo aperfeiçoado, eu creio, o Senhor é por mim, eu creio, Deus não está indiferente ao que eu estou passando, e Ele vai vencer essa batalha por mim. Aliás, Ele já venceu na cruz do Calvário, amém? Então é isso, essa constância, ela é dentro, essa solidez que o Senhor quer te conduzir é dentro, é uma segurança. Um exemplo disso, o Senhor Jesus disse lá em João 15, versículo 5, olha o que o Senhor Jesus disse acerca desse caminho para a permanência. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está mostrando o caminho. Como é que eu alcanço esse patamar de solidez,
de segurança, de firmeza na minha vida? Eu tenho que permanecer em Cristo. Pastor, o que é permanecer em Cristo? Permanecer na palavra do Evangelho. Cristo é a graça, a lei foi dada, mas a graça veio. Cristo é a palavra do Evangelho. O que é a palavra do Evangelho? Que Ele, sendo Deus, se fez homem, não tem a Ele nenhum pecado imputado, Ele nunca pecou, nunca errou, nunca falhou. Todavia Ele foi para uma cruz tomar o meu lugar, me substituir. E através dessa obra consumada, porque eu creio nessa obra, eu fui então justificado. Eu fui justificado pela fé. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, é porque Ele é bom e Ele escolheu me amar. E a Bíblia diz que Deus provou o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, inimigos dEle. Ele entregou o seu único Filho para fazer propiciação, fazer o pagamento pela dívida do meu e do seu pecado. Essa é a mensagem do Evangelho, é isso que você tem que permanecer, é esse o caminho que vai te levar a esse lugar de solidez, de firmeza. Por isso não desista, principalmente na hora que o negócio estiver ruim para o seu lado, porque o diabo vai te mostrar, olha aí, olha o que você está passando, será que você é amado mesmo? Se você fosse amado, você não ia estar sofrendo esse problema que você está sofrendo. Olha essa enfermidade, olha esse problema no seu casamento, olha esse problema na sua vida financeira. Mas você tem que permanecer. Não é as circunstâncias que provam que Deus me amou, é a cruz do Calvário que prova o quão grande é esse amor. E eu permaneço nele, crendo que ao tempo dele, não ao meu, ele vai manifestar poder e graça na minha vida. Aleluia! José é um exemplo disso. José foi alguém que teve reveses em sua vida, muitas idas e vindas. A Bíblia diz que José, ele era um filho muito amado por seu pai. Jacó fez para José túnicas talares, de várias cores. Esse amor era visível. Então José andou para frente, sou amado pelo meu pai. Porém, os seus irmãos ficaram com inveja de José. E por essa inveja, o que eles fizeram? Intentaram contra a vida de José. Lançaram José dentro de um poço. José andou para trás. Mas aí, um dos irmãos de José teve misericórdia de José e falou, não vamos matá-lo. Vamos tirá-lo do poço. José andou para frente. Mas aí eles falaram, vamos vender José como escravo. Estava passando uma caravana de ismaelitas. José andou para trás. Só que ele foi parar na casa de gente rica, Potifar. E é bem melhor ser escravo na casa de gente rica do que na casa de gente pobre. Não é verdade? Eu até brinquei com os irmãos de manhã. Porque como é que é ir nas nossas casas, irmãos? Sábado. Não arruma a casa não, essa vasilha de domingo deixa que a Maria vai vir segunda-feira, essa louça deixa guardar debaixo da pia, que quando ela vier na segunda-feira ela lava. Aí a Maria chega na segunda-feira, a cozinha está aquele, mas na casa de gente rica é o quê? Primeiro eles nem comem, a casa é um brinco. Quando a pessoa chega lá, ela fala, o que eu vou fazer nessa casa? Vou dar uma despistada aqui para falar que eu trabalhei. Então José era esse escravo na casa de Potifar, alguém rico, andou para frente. A Bíblia diz que Potifar viu que o Senhor era com José, porque José tinha favor, José se sobressaía, e aí Potifar colocou José como líder, chefe na sua casa. José andou para frente, mas a mulher de Potifar se interessou por José, e ela quis seduzir José, mas José, sendo homem de Deus, não aceitou. E aí ela tramou, puxou a roupa de José, gritou, falando que José queria agredi-la, estuprá-la. José andou para trás. O que Potifar fez? Mandou José para uma cadeia. Agora imagine, irmãos, Potifar era um chefe do exército de Faraó. Se você, se esse chefe chegasse em casa, a sua mulher falasse que o escravo tentou persuadi-la sexualmente, ele ia mandar matar José. Mas em vez disso, ele mandou José para a cadeia. Até isso foi favor. A Bíblia diz que José chegou na cadeia, ele alcançou favor diante do carcereiro. Olha como é que é o homem de Deus.
o carcereiro deu as chaves da cadeia para José. Fez de José o guardião dos outros presos. Qual penitenciária vai fazer isso? Vai colocar um detento para tomar conta dos outros detentos. José andou para frente. Mas diz a Bíblia que lá na cadeia chegaram 2 servos de Faraó, um copeiro e um padeiro. José então interpretou, eles tiveram um sonho, José interpretou os sonhos de ambos. E o sonho veio a se realizar. O copeiro foi restituído ao seu lugar e o padeiro foi morto, a mando de Faraó. Mas aí José falou com o copeiro: lembra de mim quando você chegar diante de Faraó. Eu estou aqui, mas meu lugar não é aqui, eu nada fiz, estou aqui injustamente. Mas a Bíblia diz que o copeiro, ao ser restituído à sua posição diante de Faraó, ele se esqueceu de José. 2 anos andou para trás. Mas chegou o dia, o acerto de contas veio na vida de José. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho. E ninguém soube interpretar o sonho de Faraó. Mas o copeiro se lembrou de José. E ele contou para Faraó: Faraó, aconteceu isso comigo e com o padeiro. Tem um homem na prisão que interpretou e veio acontecer exatamente o que ele disse. Faraó, então, traz esse prisioneiro até mim. E José entra à presença de Faraó, escoltado por soldados. Mas na hora que ele chega diante de Faraó, e ele interpreta os sonhos de Faraó, e ele dá uma palavra de sabedoria, como Faraó iria lidar com aqueles 7 anos de bonança, depois 7 anos de escassez, Faraó faz de José o primeiro ministro de todo o Egito. O Egito naquela época, irmãos, era a potência mundial, era o país mais poderoso. E Faraó era o governante mais poderoso. Faraó falou: José, você vai estar abaixo de mim. Abaixo de mim você vai ser o primeiro. E deu toda a autoridade a José. José andou para frente. Eu não sei quanto tempo durou essa audiência. 1 hora, meia hora. Mas imagina a cena. Você tem que ler a Bíblia e imaginar, para você poder absorver tudo que a palavra de Deus tem para a sua vida. Imagina aqueles soldados. Eles trazem José à sala real, escoltando um prisioneiro. E eles ficam lá à porta. E de repente as portas se abrem e eles ouvem falar: escolta faz segurança do primeiro-ministro até a casa dele. Eles ficam sem saber o que aconteceu. Eu trouxe um prisioneiro, eu era guardião de um prisioneiro, agora eu viro segurança de uma autoridade. É isso que Deus tem para fazer na sua vida. Um toque do favor de Deus, ele te leva a um patamar sobrenatural. Eu sei que às vezes você acha que você precisa de dinheiro, você precisa saber mais, você não precisa nada disso. Você precisa do favor de Deus na sua vida. Um toque do favor, ele muda realidades na sua vida instantaneamente. Quantos creem nisso? Esse é José. Mas a Bíblia não menciona mais que José teve andar para trás. A Bíblia diz que José agora está num patamar estável. Tornou-se o primeiro-ministro do Egito e de lá ninguém mais o tirou. É isso que Deus faz. Quando você luta para chegar em posições na força do seu próprio braço, você tem que lutar para se manter lá. Mas quando é Deus que te coloca, é Deus que tem o poder para te colocar e Ele mesmo tem o poder para te manter lá. Então você não tem que se preocupar. Se vier com calúnia, com difamação, se quiserem te passar uma rasteira, você tem que lidar com quem me colocou lá. Ele me colocou lá e Ele tem o poder para me sustentar lá. Se Ele quiser me manter, Ele mantém. Se Ele não quiser, Ele me remove. Mas ninguém pode deter o que Ele tem para fazer na minha vida. Quando dizem amém? Mas qual foi o caminho que José percorreu, trilhou para chegar nessa posição de estabilidade? A Bíblia diz que José, sendo o primeiro-ministro do Egito, houve essa fome. E aí os seus irmãos vieram pedir comida no Egito. José então se deu a conhecer os seus irmãos. No primeiro momento não, mas depois ele falou para os irmãos: eu sou José, aquele que vocês intentaram fazer o mal. Porém, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus o tornou em bem. E olha, presta atenção, foi para esse propósito que Deus me enviou adiante de vós. José entendeu, não tem nada a ver com os meus irmãos,
tem a ver com o propósito de Deus. Presta atenção, irmãos. Os irmãos de José ficaram com medo de José, porque eles pensaram, José agora vai descontar em nós, ele vai se vingar. Porque esse é um princípio espiritual. Você só projeta nos outros aquilo que você é. Então presta atenção. Se os irmãos de José, movidos por inveja, entregaram José, venderam José como escravo, o que eles pensaram? José vai se vingar, agora ele tem o poder nas mãos, nós estamos fritos. Mas José não era como seus irmãos, José era do nível mais elevado. José discerniu as mãos de Deus, ele discerniu o propósito de Deus. Você é alguém espiritual. Eu costumo dizer que diante das circunstâncias, você tem 3 opções. Ou você se torna como um homem natural, que tudo é o homem. Ah, isso é meu chefe que me persegue. Ah, isso é o fulano que me traiu. Ah, isso é o ciclano que me passou a perna. José poderia ser assim. Isso é meus irmãos invejosos, eles que por inveja me venderam como escravo. Isso é a mulher de Potifar, essa mulher maligna que me traiu, que falou mentira. José poderia ser assim. Os homens lá fora são assim, eles só conseguem ver o mundo natural. Outros são um pouco mais espirituais, eles veem o diabo. É o diabo que se levantou, é o diabo que está tentando, fazer com que eu retroceda. José poderia ter dito isso. É o diabo que se levantou contra a minha vida. Os meus irmãos, Deus me deu um sonho, eu seria levantado por cabeça sobre eles, e agora o diabo ficou furioso, e o diabo está se levantando, está usando os meus irmãos, o diabo está usando a mulher de Potifar, essa mulher endemoniada. É melhor do que o natural. Porque se você olha e atribui ao diabo, você corre o risco de acertar. Porque tem muita coisa que acontece porque o diabo se levanta contra nós. Mas tem um patamar mais elevado. Tem aqueles que olham para Deus. Tudo é Deus. Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo essa circunstância? Por que aconteceu isso aqui na minha vida? Qual a resposta eu tenho que dar? O que o Senhor quer me ensinar? Onde eu estou sendo aperfeiçoado nessa circunstância? Esse é o homem espiritual, ele discerne em Deus. Não estou dizendo que não tem coisas que os homens estão interferindo, não estou dizendo que tem coisas que é o diabo que está agindo, mas é Deus que vai falar com você. Deus vai falar, filho, isso é o homem, tenha sabedoria para lidar com o homem. Outras vezes Deus vai falar, é o diabo, filho, se posicione em batalha espiritual por essa circunstância, mas tudo você tem que procurar Deus. Tudo é Deus, irmãos. Nada na sua vida que não tenha o toque celestial. Tudo é Deus. Por isso, busque a Deus em primeiro lugar. Ouça de Deus. Ouça de Deus. José ouviu de Deus. José falou, Deus tinha um propósito na minha vida. Agora eu entendo, foi para esse tempo que eu fui colocado aqui, para poder trazer libertação e preservação à vida de vocês. Em hora nenhuma a Bíblia diz que José ficou amargurado, que José ficou, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Olha o que meus irmãos me fizeram, agora Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho aqui na casa de Potifar, olha o que essa mulher maligna, só porque eu sou bonito, Senhor, que culpa eu tenho de ser bonito? Porque José devia ser bonito, porque é para a mulher querer ter alguma coisa com ele, mas José não fez isso. José, na hora que ele estava nessa posição de retribuir aos seus irmãos o mal que foi feito, José não, ele pagou o mal com o bem, porque ele entendeu, a mão de Deus estava nesse negócio. Por isso, permanecer, para alcançar essa posição de estabilidade, você tem que rejeitar toda a mágoa no seu coração. Você tem que rejeitar toda a justiça própria. Ah, eu fui traído, ah, eu fui enganado, ah, eu fui caluniado, difamado. Ah, esquece isso, esquece, olha para frente. Veja Deus nas suas circunstâncias, olha para o Senhor. Um outro exemplo, a semelhança de José, é Jó. A Bíblia diz que Jó, em poucos dias, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde física, e agora está numa vida de miséria.
rapando ferida com cacos de porcelana, de cerâmica, numa miséria. Jó estava indo bem, era alguém bem quisto na sociedade, era alguém de proeminência, era alguém que tinha bens, tinha uma família estruturada. De repente, ele perde tudo. José, é o homem das dores. Se alguém passa por uma dificuldade, você está igual Jó. Só que os teólogos, os estudiosos da Bíblia, eles dizem que o sofrimento de Jó não durou mais do que 9 meses. E a Bíblia diz que depois desse sofrimento, Deus restituiu em dobro o que Jó perdeu. Mas em que momento que isso aconteceu? Vamos ver o texto? Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Que momento que isso aconteceu? Quando este orava pelos seus amigos. A Bíblia diz que quando Jó estava sofrendo lá, rapando as suas feridas, na miséria, chegaram para ele 3 amigos, os chamados amigos de Jó, entre aspas. E o que eles disseram para Jó? Deve ter alguma coisa na sua vida. Ninguém sofre isso se não tiver pecado. Irmãos, olha que crueldade. Você já está sofrendo. E a palavra que a pessoa tem que para te dar, a palavra de consolo, é para falar que você é o culpado do seu sofrimento? Que palavra de graça que é essa? O pastor estava contando há um tempo atrás de uma irmã nossa lá de Goiânia, a irmã lutando para ter filho, um aborto após o outro. Nessa época ela não era da nossa igreja, era de outro ministério. E aí, de repente, ela fica grávida, ganha o neném. A enfermeira do hospital, por um descuido, a criança cai das mãos da enfermeira e falece no hospital. O pastor da irmã vem visitá-la. E o que ele diz? Irmã, isso não é normal. Alguma coisa tem na sua vida. Algum erro. Olha que crueldade. Uma circunstância de tribulação. O outro ainda vem, em vez de liberar uma palavra de consolo, de conforto, vem liberar uma palavra de acusação, condenação. Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Eles condenaram Jó. Mas olha, quem tem revelação da graça de Deus, ele é uma pessoa graciosa. E o que Jó fez? Jó ainda estava doente, Jó ainda estava na miséria, mas Deus falou: Jó, intercede pelos seus amigos. Qual oração você faria? Senhor, pesa a mão, só para ele sentir um pouco o que eu passei. Não precisa ser tudo não, só um pouquinho. Mas Jó não era assim. Jó era semelhante a José. Jó não queria retribuir o mal com outro mal. Jó retribuiu o mal com o bem. A Bíblia diz que nesse momento, na hora que ele estava intercedendo pelos seus amigos, clamando pelos seus amigos, Deus restituiu a sorte de Jó, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Essa é a posição. A Bíblia também não menciona que Jó voltou atrás mais, mas Jó permaneceu. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida. Permaneça. Abra mão da justiça própria, abra mão da mágoa, do ressentimento, permaneça olhando para o Senhor, que o Senhor vai te levar a uma posição de estabilidade nele, de permanência nele. E ele, porque foi o diabo que roubou de Jó, não foi Deus, mas o Senhor vai te restituir o dobro. Se te fizeram mal, mas me roubaram, me passaram a perna, o Senhor é o meu restituidor. O que fizeram para mim fica para o passado. Não guardo mágoa, não guardo ressentimento. Eu quero a restituição que vem do alto. Amém, meus irmãos? É essa restituição que o Senhor tem para fazer na sua vida. É essa posição que o Senhor quer te levar. Mas todo o tempo, o diabo vem com setas. E aí quando a sua vida está boa, o diabo fala o quê? Cuidado. Nada que é bom dura para sempre. Isso, irmãos, todos nós passamos por isso. Eu contei para você na sexta-feira, Irmãos, eu sou muito favorecido por Deus. Mas em todo o tempo o diabo fala comigo:
Cuidado. Você acha que a vida é boa assim? Você acha, vai ter sofrimento, vai ter problema. Mas olha, mesmo que as adversidades venham, uma segurança interna eu tenho. Ele é por mim, Ele é por mim. É nessa convicção que você tem que permanecer, é nessa solidez, uma fé inabalável, uma segurança, não em você, não na sua obra, mas uma segurança nele e na obra dele. Quantos querem permanecer? Pastor, eu quero permanecer, mas como é que eu permaneço para ser conduzido para essa posição? E é sobre isso que eu quero falar com você. Como você permanece? Qual a resposta que você tem que dar? Olha o que a Bíblia diz. Lá em Salmo 23, é interessante que esse salmo vai falar acerca do pastor. E no versículo, ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale, versículo 4 primeiro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Pode vir problemas, circunstâncias adversas podem vir, mas eu tenho uma segurança interna. Eu não preciso temer o mal. Não preciso. Por que eu não preciso? Porque o Senhor está comigo. Mas olha que interessante, depois do vale da sombra da morte, em que eu mantenho essa confiança que Ele está comigo, Ele é por mim, eu tenho essa segurança, para onde que Ele me conduz? Olha o que o versículo 5 vai dizer: Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Os cuidadores de ovelhas, os pastores, eles dizem o seguinte, que quando um pastor, ele está com o seu rebanho de ovelha, e ele tem que passar pelo vale, e o vale é onde que os lobos, as feras ali se encontram, mas pelo fato do pastor estar conduzindo as ovelhas não ficam com medo. E aí o pastor atravessa o vale com as ovelhas, e ele começa a subir a montanha. Mas no topo da montanha tem um platô, uma região plana, que os pastores chamam de mesa. É onde ele leva as ovelhas para serem alimentadas. E olha, os inimigos estão ao redor, os lobos estão olhando, mas o pastor leva as ovelhas para esse lugar de segurança, aonde elas podem se alimentar em paz. Você sabia de uma coisa? Eu aprendi isso há uns anos. Ovelha, estou falando ovelha animal mesmo, ela só consegue se alimentar se ela estiver segura. Ovelha que está com medo, amedrontada, ela não come, não come. Da mesma maneira nós somos ovelhas do Senhor, Ele é o nosso pastor. Para você se alimentar adequadamente, para você receber luz, revelação, você precisa ter essa segurança dentro de você. Tem alguém que cuida de você, tem alguém que zela por você. Não é você que escolheu Ele, você foi escolhido por Ele. Os irmãos, do nosso encontro com Deus, foi Deus que te escolheu. Ele que te chamou, e Ele é quem vai te guardar. Você não precisa ficar preocupado, será que eu vou conseguir permanecer? Não, é Ele que te escolheu, Ele que vai fazer com que você permaneça. Você só tem que descansar nele. E mesmo que na sua vida possa ainda acontecer altos e baixos, permaneça. Ele me escolheu, Ele me chamou, e Ele está me levando para lugares mais elevados. Amém, meus irmãos? É esse o lugar que o Senhor está nos levando, para esse platô de descanso e segurança. De descanso e segurança. A palavra de Deus vai nos dizer também, lá em Deuteronômio, vamos lá. Aleluia, você está melhor do que eu, hein? Ótimo, só chegar lá no texto. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Qual a posição que o Senhor tem para nós, irmãos? Cabeça e não cauda. É Ele que vai nos colocar. E olha o que Ele diz: e só estarás por cima e não de baixo. O que o Senhor está dizendo? Somente. Não existe essa história de cima a baixo,
em cima, abaixo. Não, você só vai estar em cima. É uma posição de estabilidade. Mas aí, pastor, tem uma condição. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e o cumprir. Existiam os mandamentos. Na velha aliança, os mandamentos eram os mandamentos da lei. Mas na nova aliança, Cristo obedeceu perfeitamente cada um desses mandamentos no nosso lugar. Por isso essa promessa é para nós. E qual que é o mandamento da nova aliança? Creia, creia. Quando você crê que o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei no seu lugar, Ele substituiu você na cruz do Calvário, você então pode se apropriar dessa promessa. Ele vai me levar para uma posição mais elevada. Eu serei por cabeça e não por cauda. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida. Mas eu não vou chegar nesse lugar confiado na força do meu braço. Não. Ele vai me levantar e Ele vai me sustentar nessa posição. Posso ouvir um amém dos irmãos? Lá em Salmo 27, versículo 5, o salmista vai dizer desse lugar de solidez que o Senhor está nos levando. Olha o que o salmista diz: pois no dia da adversidade, no dia da pressão, no dia do problema, o que vai acontecer conosco? O Senhor me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me elevar-me-á sobre uma rocha. Rocha é lugar de solidez, de firmeza. Você não precisa andar com os pés flutuantes, como se estivesse numa areia movediça, não. Você pode ter uma segurança eterna, uma solidez na sua vida. O Senhor Jesus, certa vez, Ele estava falando que aquele que ouve as palavras dEle e as cumpre, é como uma casa edificada sobre a rocha. Presta atenção, o Senhor Jesus fala, teve alguém que edificou uma casa sobre a areia, e teve alguém que edificou uma casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade se levantou, a dificuldade se levantou para ambas, casa que é a minha vida e a sua. A dificuldade se levantou para ambas, todas sofrem aflições, todas sofrem pressões, todos sofrem problemas. Mas qual que é a diferença? Aquele que ouve a palavra, que crê, eu sou guardado, eu fui justificado pela fé, eu creio na mensagem do Evangelho, que Deus, Ele se fez homem em Cristo Jesus, e na cruz do Calvário Ele me substituiu, Ele que era filho de Deus se fez filho do homem, para que eu, sendo filho do homem, fosse feito filho de Deus, e filho amado do Pai. Esse está na rocha, a tribulação vem, o vento vem, a tempestade vem, mas ele permanece em pé, sólido. E é essa posição que o Senhor está te conduzindo, é esse patamar que o Senhor está te levando. Mas como é que você permanece para chegar lá? Filipenses 3, versículo 13. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Quantas coisas, irmãos? Uma. Está vendo que com o Senhor, nada é complicado? Certa vez Jesus estava na casa de Lázaro, né? Marta e Maria. Maria estava lá, a Bíblia diz que ela estava, né, sentada aos pés de Jesus, e Marta estava atribulada com muitas coisas, mas Jesus falou, Marta, Marta, uma coisa é necessário. A vida com o Senhor é simples. Não exige muita coisa, não. Não, é simples. Creia. Descanse. Mas aí Paulo vai dizer, olha, uma coisa eu faço. Qual coisa? Eu esqueço. Eu esqueço a calúnia, eu esqueço a traição, eu esqueço a mágoa, eu esqueço o ressentimento. E o que eu faço? Esqueço das coisas que para trás ficam. Você só consegue avançar se você deixar o passado para trás. E hoje, em nome de Jesus, você vai ser livre de toda a cadeia que te prende a histórias do passado. Porque quem está preso no passado não consegue andar para frente. Fica como uma corrente, amarrado ele não avança. Para avançar, tem que esquecer o passado.
E Paulo diz, e avançando para as que estão diante de mim. Lá em Hebreus 12, 1, olha como é que é esse permanecer. Hebreus 12, 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, a palavra de Deus sempre te exorta a andar para frente, a avançar. Você tem algo que está proposto diante de você, você tem um propósito a cumprir, mas você tem que deixar as coisas para trás. E aí no versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Como é que eu avanço? Eu esqueço o que está para trás e eu olho, mas não é olhar de qualquer jeito, é um olhar fito, é um olhar fixo, olhar para Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Quando eu olho para trás, eu vejo no meu passado o perdão dos meus pecados. O sangue de Jesus pagou toda a dívida. Não há dívida em aberto, nenhuma condenação há sobre a minha vida. Quando eu olho para o lado, em vez de eu olhar para as circunstâncias, para os problemas, eu vejo, Cristo está do meu lado, eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Quando eu olho para dentro de mim, eu não fico olhando onde foi que eu errei, o que eu preciso melhorar. Não, eu olho, o amor dele foi derramado no meu coração. Eu sou filho amado de Deus. E quando eu olho para frente, eu não fico receoso de que as coisas vão dar errado lá no futuro. Eu olho para frente e vejo um futuro de glória, porque ele ressuscitou e ele subjugou todo o poder das trevas. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo é Jesus, mas eu tenho que manter o olhar fixo nele. Eu não olho para trás com a condenação dos meus pecados, das minhas falhas, as acusações, as mágoas, não. Eu não olho para o lado olhando as circunstâncias adversas que eu esteja vivendo, não. Eu não olho para dentro procurando aonde foi que eu errei, não. Nem para o meu futuro, temendo que algo ruim vá acontecer. Tudo eu vejo Cristo. Eu olho para Cristo e é Ele que me conduz a esse patamar de segurança. Tudo é Ele, tudo é Ele. Permanecer é permanecer olhando para Ele. E quando você permanece olhando para Cristo, olhando para a sua obra redentora do Calvário, crendo na justificação pela fé, crendo no Evangelho da graça, crendo que você é amado, crendo que a seu tempo Ele vai manifestar a sua mão em seu favor, você é levado para esse patamar de solidez e segurança. Solidez e segurança. Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. É esse o patamar que Deus tem para você. Mas é preciso que você permaneça. Principalmente, presta atenção no que eu vou te dizer. Principalmente quando você está passando por dificuldades, por tribulações. Permaneça crendo. Pastor, mas tem muito tempo que eu estou passando por isso. Eu sei que o tempo ele se torna um teste na nossa vida. Ainda mais se for muito tempo. Mas permaneça crendo. José permaneceu 13 anos, andando para frente, andando para trás, 13 anos, mas chegou um tempo que Deus falou, acabou, eu estou te levando para um lugar de solidez, eu estou te elevando para um lugar, para um patamar mais elevado, e de lá ninguém vai te tirar. Jó ficou 9 meses, pouco tempo, mas muito sofrimento, mas chegou um tempo que Deus falou, Jó, acabou, eu vou te restituir em dobro, e dessa posição ninguém mais vai te tirar. A Bíblia diz que Moisés estava libertando o povo do Egito, o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, segundo os teólogos, aproximadamente 200 anos debaixo de escravidão. Faraó e o Egito eram inimigos de Israel. Mas agora o povo sendo conduzido chega com o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. E Deus fala, Moisés toca com o seu bordão, o mar se abre, o povo vai atravessar o mar a seco. Mas o Senhor fala para Moisés, Moisés, olha para trás. Esses inimigos que você está vendo hoje, que era Faraó e os seus cavaleiros que estavam indo para capturar o povo de Israel,
esses inimigos que você está vendo hoje, nunca mais você os verá. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Esse problema que você está vivendo, essa circunstância, às vezes é um vício, às vezes é um pecado, às vezes é uma depressão, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema, né, no relacionamento conjugal. O Senhor está te dizendo, olha para esses inimigos, porque nunca mais você os verá. O Senhor está te levando para um patamar de solidez. O Senhor está estabelecendo você num patamar onde ninguém pode remover você de lá. As circunstâncias podem ser adversas, os problemas podem continuar se levantando, mas dentro de você, você alcançou um nível de solidez. De solidez. O Senhor é por mim. Eu fui justificado pela fé. Eu sou filho amado de Deus. Não importa a circunstância, não importa os problemas, eu tenho um Pai que zela, que cuida por mim. E a seu tempo, Ele manifestará com o seu braço estendido, poder e graça na minha vida. Fique em pé no seu lugar. Erga suas mãos ao Pai. Quero orar por você e declarar que você está sendo levado para esse patamar. Você está permanecendo. Mesmo que a tribulação seja grande, mesmo que a tribulação tenha perdurado muito tempo na sua vida, mas você permaneceu. Você permaneceu crendo, permaneceu olhando para Cristo e confiando nele. Não confiando na sua própria justiça, não confiando que você fez a sua parte, que você obedeceu, não. Você confia na obra dele. Erga suas mãos. Pai, eu oro pelos teus filhos nessa noite. Pai, eu declaro cada um dos seus filhos permanecendo, não titubeando em olhar para trás, para os lados, mas olhando para Cristo, vendo Cristo em todas as circunstâncias. Pai, eu declaro que quando os seus filhos olham para trás, eles veem o perdão dos seus pecados na cruz do Calvário. Eles veem que toda a dívida foi paga. Pai, eu declaro que quando os seus filhos olham para o lado, eles veem que o Senhor está com eles, que jamais serão abandonados. Quando os seus filhos olham para dentro, eles veem o quanto são amados, porque o amor do Pai foi derramado em seus corações. E quando os seus filhos olham para frente, eles veem a ressurreição, a vitória, o futuro de glória que os está aguardando, em o nome de Jesus. Vamos ministrar esse cântico. Os servos vão distribuir os elementos da ceia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Para, Dan. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões,
Aleluia. Olha, diante das circunstâncias adversas, mantenha o seu olhar fixo em Cristo. Não fale do problema, fala do poder do seu Pai. Esse é o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais de tudo quanto você pensa ou imagina. E essa mão está estendida para te abençoar. Ele é comigo, Ele é por mim. Eu sou o amado do coração dEle. E a seu tempo eu verei esse poder se manifestar. Mas eu permaneço crendo. Não titubeio, não ando para trás com a minha fé. Eu permaneço crendo. Eu estou seguro nas mãos dEle. Todos receberam os elementos da ceia? Falta alguém ainda lá atrás? Quem ainda não recebeu, permaneça sua mão erguida. Lá em cima também. Nós vamos orar por uma irmã, uma líder nossa, a Ormira. Ela se encontra hospitalizada. Luiz está aqui no prédio? Luiz está aqui? Não? Nós vamos orar pela vida dela. E ela está com um diagnóstico, adverso. Mas eu creio que Deus vai manifestar poder ali. Olha, nós queremos experimentar milagres. Mas para um milagre acontecer, precisa haver uma necessidade. Quanto maior a necessidade, mais o milagre vai se manifestar. Estenda suas mãos. Começa a declarar o nome da Ormira diante de Deus. Pai, nós oramos pela vida da Ormira. Pai, como igreja, nós declaramos cura sobre a vida da tua filha. Decretamos, Senhor, toda essa enfermidade caia por terra, todo agir maligno caia por terra. Nós declaramos cura, restabelecimento no seu sangue, restabelecimento das suas células, Pai, de uma maneira sobrenatural, manifestação de poder na vida da tua filha, manifestação de milagre, glória de Deus, ó Pai, sendo manifesta através da vida da Ormira. Pai, nós declaramos, Pai, aonde ela se encontra ali naquele leito de hospital, vai, ó Deus, ministrando fé. Pai, leva minha irmã para um lugar de segurança, nesse platô, Deus, que mesmo que a adversidade se levante, ela permanece segura nas tuas mãos. O Senhor é por ela, o Senhor é com ela, e o Senhor vai agir através da vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Erga o seu pão, fala assim comigo: eu creio que esse pão é o corpo de Cristo. Eu creio que por meio desse corpo, que foi ferido, transpassado no meu lugar, mas por essas feridas, eu sou curado. Ao comer desse pão, eu recebo cura, saúde para a minha vida. Eu creio que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, se fez maldição no meu lugar, para que eu fosse abençoado com toda a sorte de bênçãos. Erga o seu cálice, fala comigo: eu creio que este cálice é o sangue da nova e eterna aliança, e por meio desse sangue eu fui justificado, regenerado. Já não há nenhuma dívida em aberto, já não há nenhuma condenação, acusação sobre a minha vida, e por meio desse sangue eu piso na cabeça do diabo, do acusador, e eu recebo justificação pela fé, em nome de Jesus. Coma e beba do cálice com esse entendimento. Esse é quem tu és.
Cumprimente o irmão que está próximo a você e declare: irmão, permaneça, porque o Senhor está te conduzindo a esse patamar de estabilidade, de onde você não será mais removido, circunstância nenhuma te removerá dessa solidez e dessa segurança, em nome de Jesus.